mergulharmos na presença do Senhor. E hoje vai ser um serviço diferente, queridos. As crianças vão estar apresentando, e hoje eu não quero pregar como sempre prego. Vou estar fazendo uma narrativa dos fatos, como da sexta-feira de sofrimento, depois o sábado do silêncio e o domingo do triunfo. Então, eu acredito que não vai ser assim muito extenso, mas eu quero convidar os irmãos que entrem comigo sobre esses 3 dias para refletir em tudo que o Senhor fez por nós. E eu convido você a abrir a palavra em Lucas, no capítulo 24 de Lucas, no verso de número 1 ao 6. Aleluia, Jesus. Vou narrar simplesmente os fatos e vamos refletir sobre esses fatos. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vou repetir: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém, queridos? Queridos, começando pelos fatos da sexta-feira de sofrimento, Mateus relata no capítulo 26, do verso 36 ao 46, aonde encontramos ali o relato de Jesus no Getsemane, onde ele se retira para orar um pouco, antes de ser traído e preso. E neste momento de angústia, Jesus expressa profundamente a sua alma, suando gotas de sangue, enquanto orava ao Pai, pedindo que, se fosse possível, o cálice da crucificação fosse afastado dele. Mas ele declara: contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Isso está relatado em Mateus 26, verso 39. Logo depois, aonde ele está orando no Getsemane, no jardim, Jesus ele enfrenta a dor da traição e a perspectiva iminente da crucificação. Mesmo diante da angústia e da injustiça, queridos, ele permanece submisso à vontade do Pai,
aceitando o cálice que estava diante dele. A prisão de Jesus, queridos, no Getsemane, nos lembra a profundidade do seu amor sacrificial por nós. Ele se entregou voluntariamente às mãos dos seus captores, demonstrando sua completa entrega e obediência à vontade do Pai. E esse evento é marcado o início do caminho de um sofrimento que Jesus enfrentaria em nosso lugar, culminando na cruz, onde ele pagaria o preço pelos nossos pecados. Jesus, depois de ser preso, é levado ao sinédrio. O julgamento de Jesus perante o sinédrio foi um evento marcante, carregado de significado na história da redenção. E diante das autoridades religiosas, as autoridades judaicas, Jesus enfrentou acusações falsas, testemunhos fabricados por homens. E diante de toda aquela situação, permaneceu calmo, digno, revelando a sua verdadeira identidade como filho. Irmãos, o sinédrio, composto por líderes religiosos judeus, estava determinado a condenar a Jesus e acabar com sua influência. No entanto, mesmo diante da injustiça e da hostilidade, queridos, Jesus permanece sereno, resoluto em sua missão. Diante aquelas acusações, acontece outro fato. Após a prisão de Jesus, Pedro foi reconhecido por uma serva, uma criada, como um dos seguidores de Jesus. E por três vezes ele negou veemente qualquer ligação com o mestre. E chegando até mesmo jurar que não o conhecia. Essa traição foi acompanhada pelo cantar do galo, e exatamente como Jesus havia predito. E segundo o texto diz que Pedro chora amargamente depois de ter negado a Jesus. Depois de tudo isso ter acontecido, Jesus se apresentar ao sinédrio, Pedro ter negado Jesus por 3 vezes, então Jesus é apresentado diante de Pilatos. E quando Pilatos ouviu acerca de Jesus, ele faz uma pergunta: se o homem era galileu, e por ser galileu, ele sabe que Jesus está sobre a jurisdição de Herodes. Então Pilatos envia Jesus para Herodes, que também estava em Jerusalém naquela ocasião. E Jesus chega diante de Herodes, e esse encontro com Herodes é um exemplo de rejeição, de desprezo, aonde Jesus enfrentou por parte daquelas autoridades. No entanto, mesmo diante da injustiça e da humilhação que Jesus passa, ele permanece firme, porque a sua missão era entregar-se. Depois de toda a zombaria, depois de ter humilhado Jesus,
e esperando que Jesus fizesse um milagre, questionando e falando com ele e zombando dele, Herodes despreza o próprio Senhor Jesus, que volta para as mãos de Pilatos. E depois de voltar para as mãos de Pilatos, Pilatos tem uma atitude que ele oferece duas pessoas, o Cristo e Barrabás, esperando que o povo votasse quem seria livre, Jesus ou Barrabás. Barrabás, queridos, um criminoso condenado, representava a libertação através da violência e da rebelião. Sua libertação terrena era uma resposta ao clamor da multidão por justiça imediata, mas era uma solução superficial e temporária. Por outro lado, Jesus, o Filho de Deus, representava a verdadeira liberdade e a redenção eterna. Sua morte sacrificial na cruz oferecia o perdão, reconciliação e uma nova vida para todos aqueles que o escolhessem. Então, depois da escolha da multidão, Pilatos, diante das pressões políticas e da multidão enfurecida, tentando se isentar da responsabilidade, ele lava as suas mãos publicamente. E então vem o sofrimento. Vem a flagelação de Jesus. Durante o flagelo de Jesus, onde ele foi chicoteado com um instrumento conhecido como flagrum, que consistia em um chicote com várias tiras de couro, com pedaços de metal ou ossos na extremidade. Para os irmãos terem uma ideia, cada golpe desse flagelo arrancava a pele do seu corpo e causava-lhe feridas profundas, resultando em uma perda significativa de sangue, em uma dor excruciante. Essa tortura física foi acompanhada de escárnio, de zombaria, da parte dos soldados romanos que ridicularizaram a Cristo, dizendo: Rei dos judeus. Lhe colocaram uma coroa de espinhos e em sua cabeça um manto de púrpura em seus ombros. Esses atos visaram a humilhação, fazer com que a multidão desacreditasse de Cristo. No entanto, a flagelação de Jesus não foi apenas um ato cruel, mas também um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e que fala sobre o sofrimento do Messias. Em Isaías 53, verso 5 diz: mas ele foi ferido por causa das vossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então vem a cruz. Carregar a própria cruz era uma parte do ritual romano de execução. Uma demonstração pública da submissão do condenado ao poder do império. No entanto, para aqueles que servem ao Senhor, para nós, essa imagem vai além do simbolismo romano. Jesus carregando a cruz representa a sua aceitação voluntária do sacrifício necessário para a redenção
da humanidade. Ele, o Filho de Deus, escolheu livremente carregar o peso do pecado do mundo em seus ombros. Ao carregar a cruz, ele demonstrou a sua obediência ao Pai e seu amor incondicional por cada um de nós. E ele caminha em direção ao Gólgota. Nesse trajeto doloroso, Jesus enfrenta não apenas o sofrimento físico do flagelo, da crucificação iminente, mas também a rejeição, a zombaria daqueles que estavam ao seu redor. Apesar das acusações falsas, das agressões verbais, ele segue adiante com dignidade e determinação, demonstrando mais uma vez a sua entrega voluntária ao plano redentor de Deus, como escrito em Isaías 53, que o cordeiro foi ao matadouro e não abriu a sua boca. Enquanto Jesus avança pelas ruas de Jerusalém, seu caminho se torna um símbolo de amor incondicional. O sacrifício supremo. Ele não apenas carrega a cruz física, amados, oferecendo-se como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto Jesus é pregado na cruz, ele não apenas suporta o sofrimento físico do tormento e da tortura, mas também carrega o peso dos pecados de toda a humanidade. Cada gota de sangue derramado é um testemunho do seu amor incondicional, sacrificial por cada um de nós. É chegado ao local. Jesus é levado ao Calvário, que também conhecido como Gólgota, o lugar aonde seria crucificado. Os soldados, eles simplesmente tiram as roupas de Jesus. Ali Jesus é pregado na cruz com os cravos, sendo martelados, seja nas mãos ou nos punhos, nos pés. E ali também estava junto a 2 criminosos, um em cada lado. Na descrição da cruz há uma placa fixada com a seguinte frase: Jesus, Nazareno, Rei dos Judeus. Os soldados lançam sorte para determinar quem ficaria com a sua túnica, cumprindo-se assim a profecia do Antigo Testamento. E durante a crucificação, Jesus é alvo de zombarias, de escárnio por parte dos soldados romanos, das autoridades que estavam ali judaicas, de todos que passavam por ele, zombavam dele, tentando humilhá-lo. Jesus pronuncia várias palavras significativas. Enquanto está na cruz, ele fala muitas coisas importantes em uma oração de perdão e amor, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo crucificado, intercedendo e falando de perdão. Chega um momento que antes de morrer, Jesus confia a sua mãe aos cuidados de João,
o seu discípulo amado. E chega um último momento, em que Jesus, ele clama, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que significa isso? A ira de Deus estava caindo sobre ele, porque sobre ele foi imputados os nossos pecados. Foi por mim e foi por você. Enquanto ele clama dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Expressando a angústia da separação temporária de Deus Pai, por conta da ira que era derramada sobre o Filho, em questão dos pecados da humanidade. Então, agora, na sua agonia na cruz, Jesus levanta os seus olhos aos céus e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele dá o seu último suspiro e morre. Esta é a sexta-feira da aflição. Segue-se em que muitos fatos acontecem enquanto ele dá o seu último suspiro. Em Lucas 23, verso 44 ao 46, diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clama em voz alta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Houve trevas, houve luto naquele momento. E então, após a crucificação de Jesus, seu corpo foi entregue a José de Arimateia, um membro respeitado do Sinédrio, que era discípulo de Jesus, e a Nicodemos, outro que era discípulo secreto. Eles obtiveram a permissão de Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz e prepará-lo para a sepultura. E com amor e reverência, José e Nicodemos envolveram o corpo de Jesus em lençóis limpos e perfumados em conformidade com os costumes judaicos do sepultamento. Eles colocaram o corpo de Jesus e prepararam tudo. E após depositarem o corpo de Jesus no sepulcro, José de Arimateia e Nicodemos rolaram uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. E eles prestaram seus últimos tributos ao Mestre, observando o seu descanso no sepulcro. Encerra-se a sexta-feira de aflição. E o que acontece no sábado? Vem o sábado do silêncio. Para os discípulos, aquele sábado foi o pior período de dor intensa, de confusão. Eles se viram confrontados com o vazio deixado pela ausência física de Jesus, o seu amado mestre e amigo. Todos os planos e esperança que tinham depositado nele pareciam ter sido destruídos. Nós sabemos muito bem que os discípulos, uma parte deles está trancada, com medo. Eles estão pensando em tudo que havia acontecido. Eu fico imaginando o sentimento de Pedro.
Porque se o texto diz que ele chorou amargamente depois de ter negado a Jesus por 3 vezes, e com certeza eles estavam com medo, enquanto por outro lado as autoridades religiosas e os soldados romanos estavam em alerta máximo, preocupados com a possibilidade de que os seguidores de Jesus tentassem roubar o seu corpo no túmulo. Tudo isso porque Jesus afirmou a ressurreição. Mas nesse dia de sábado, o silêncio paira sobre Jerusalém. O povo judeu estava observando rigorosamente o sábado, que era o descanso prescrito por Moisés na lei. Imagina aquele silêncio total, depois de uma sexta-feira de horror, depois de todo aquele sofrimento. Mas o sábado acabou. A sexta-feira terminou. Veio o sábado. Mas o domingo chega. Na sexta-feira pode ser a sexta-feira, querido, de sofrimento, de angústia, de humilhação, de traição. A sexta-feira horrorosa, onde Jesus caminha por uma via dolorosa em direção ao Gólgota com uma cruz pesada, mas não só fisicamente, mas pelos pecados da humanidade que lhe foram imputados. A sexta-feira termina, o sábado do silêncio acaba, e o que chega? O domingo do triunfo. E quando nós lemos esse texto em Lucas 24, do verso 1 ao 6, que dizendo: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e então elas se deparam com algo, encontraram o que? A pedra estava removida. A pedra foi removida. Interessante que essas mulheres no túmulo de Jesus são uma parte essencial e comovente na narrativa da ressurreição. Logo ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, acompanhada de outras mulheres, imagine aquela comitiva de mulheres, caminhando de madrugada, queridos, indo ao sepulcro, porque prepararam ali os aromas para preparar o corpo de Jesus, e quando elas se deparam diante do sepulcro, a pedra foi removida. E diz o texto no verso 3, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor. E aconteceu que, perplexas a respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas possuídas de temor, diz a palavra, baixando os olhos para o chão, eles falaram a elas: por que buscai entre os mortos o que vive? O domingo chega e tem surpresa.
O domingo chega e não é de sofrimento. O domingo chega e não é de um Cristo com o rosto lavado de sangue, com uma coroa de espinhos. O domingo chega e é diferente. Essas mulheres vão lá para preparar o corpo de Jesus, se deparam com a pedra removida, entram, vê que ele não está, encontra 2 varões, e os varões dizem: por que buscai entre os mortos aquele que está vivo? E na primeira parte do verso 6 diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. E ao chegarem, encontrarem a pedra que foi removida da entrada no túmulo, elas veem que o túmulo, o sepulcro está vazio. Enquanto estavam perplexas, aflitas, lhe vem essa notícia: ele vive, ele reina, ele vive, ele está vivo. Porque vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive. Ele disse que ressuscitaria. Essa é a notícia. Queridos, cheias de medo, elas se maravilharam. As mulheres correram para contar aos discípulos, queridos, que haviam visto e ouvido. Maria Madalena em particular teve um encontro especial com Jesus ressuscitado, quando ele apareceu a ela nos jardins, aproximou-se do túmulo, chamando-se pelo nome, dizendo: olha, eu estou aqui. Ele ressuscitou. E essa declaração vai além de uma cerca, querido, ou de uma mera cerca de crença religiosa. É a expressão de uma realidade transformadora que ecoa, queridos, através dos séculos, e o coração pulsante da mensagem do Evangelho, que há uma esperança. Ele ressuscitou e ele virá buscar a sua noiva. A esperança que sustenta os corações de todos aqueles que seguem a Cristo em meio às tempestades. E quando dizemos que Jesus vive, querido, estamos proclamando a vitória sobre a morte, o triunfo sobre o pecado, a garantia de vida eterna. Ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Ele não está mais no túmulo. Sua tumba está vazia. E esse é o testemunho inegável do seu poder sobre todas as coisas. O mesmo que foi sepultado e que ressuscitou, um dia virá para arrebatar a sua igreja. Por isso nós temos que entender esse caminho. A sexta-feira passa, o sábado passa, e hoje nós estamos vivendo a ressurreição de Cristo, aquele que vive, e assim como Ele ressuscitou, um dia nós ressuscitaremos em um corpo de glória, um corpo transformado, para estar com Ele. Ele cumpriu a sua missão. Ele continua presente. Ele está aqui nesta manhã. A sua presença é real nesse lugar. Ele fez tudo isso por mim, por você. Ele foi humilhado. Ele sofreu. Mas tudo por um motivo: amor. Se coloque de pé nesta manhã. Hoje é um dia de triunfo. Interessante, quando eu falo sobre triunfo,
Porque o triunfo é a vitória com glória. É quando você recebe a vitória, mas por conta dessa vitória é notório você ser honrado. Foi como aconteceu com Davi. Davi vence um gigante, não basta isso, ele corta a cabeça e leva. E ele é honrado por conta disso. Cristo foi humilhado. Mas o texto bíblico diz que, em meio a essa situação, Deus o exaltou acima de todas as coisas. E por isso, nesta manhã, querido, você deve ser grato, porque Ele vive, Ele reina. Nós vamos levantar nesse momento uma oração diante de Deus, e agradecendo, porque Ele vive, porque esta obra foi cumprida, foi completa. Enquanto nós oramos, eu vou pedir às crianças que se preparem, em nome de Jesus. Se puder apagar a luz, para elas se prepararem. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e bendito Pai, nós te louvamos nesta manhã. Nós somos gratos a Ti por tudo que Tu fizeste por nós. Mesmo com aquela sexta-feira de sofrimento, de sangue derramado, aonde os pregos foram sobre os seus pulsos, sobre os seus pés, mesmo com aquela coroa de espinhos cravada na cabeça, porém, Senhor Deus, o Senhor não desistiu. O Senhor continuou, e tudo por um motivo: amor. E por isso, nesta manhã, nós estamos aqui para celebrar e dizer que o Senhor vive. O Senhor ressuscitou, a obra foi completa, e assim nós aguardamos como noiva, como, Senhor meu Deus, igreja do Senhor, naquele grande dia em que o Senhor virá buscar a tua noiva, Senhor Deus. Por isso, Senhor, nós celebramos nesta manhã, celebramos a ressurreição, celebramos a morte e a ressurreição, ó Deus, porque são pontos principais, Senhor, aonde nós cremos, ó Deus, que o Senhor cumpriu a tua missão aqui, ó Deus, nesse sacrifício perfeito, dando-nos o triunfo, dando-nos a vitória, por meio de Cristo Jesus. E por isso, Senhor meu Deus, nós celebramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos?